seja bem-vindo a mais um Telas do Brasil. Nós estamos no Espaço Cultural Unifor e nessa temporada o programa se renova. Vamos apresentar o acervo de arte abstrata da Fundação Edson Queiroz. Hoje você vai conhecer vida e obra de Lígia Clark, uma artista que nasceu em Belo Horizonte em 1920, muda-se para o Rio de Janeiro em 1947 e começa a sua vida artística com Burle Marx, um artista conhecido internacionalmente pelas artes plásticas e pelo paisagismo. Lígia Clark, além de pintora e desenhista, foi também terapeuta. E o seu trabalho ultrapassa a tela. É um verdadeiro convite à interação com as obras. Lígia Clark é uma das artistas que tem uma trajetória crucial para o desenvolvimento das artes no Brasil e também uma artista que conseguiu um envolvimento no contexto mundial. Ela inaugura, junto com outros artistas, como Elliot Sica, Lígia Pape, um novo momento na história das artes. É importante situar o contexto no qual a Lígia se insere. Como ela nasceu em 1920, o início dos trabalhos dela se dá aí por volta da segunda metade da década de 40. E nesse período é um período em que a arte no Brasil ela passa por algumas mudanças. Então figuras como Malevich, como Mondrian, que vão utilizar a geometria na composição das suas obras plásticas, tudo isso vai trazer uma dimensão de uma arte universal a partir dessas formas puras e que vão também impactar na produção desses artistas na transição da década de 40 para 50. A obra de Lígia é vista como um marco na arte contemporânea ocidental. Em seus planos em superfícies moduladas, suporte e pintura nascem juntos. Os planos bidimensionais se apresentam em cores diferentes, formando um único suporte. Nesse processo, pode-se dizer que Lígia monta a pintura. Constrói as superfícies com peças de angulações precisas, em cortes impecáveis, certamente executados por uma ferramenta industrial. Movimentos que acontecem no início do século XX, como o construtivismo, como o neoplasticismo, produtivismo, são movimentos que vão colocar a geometria no seu repertório de produção plástica. E existe aí todo um processo de ruptura com toda a dinâmica e o desenvolvimento da história da arte que está muito atrelado à perspectiva, à representação naturalista. Esse dado de uma busca de uma equivalência ótica não vai ser a proposta dos artistas que vão se filiar a esses movimentos. Eles vão buscar trabalhar a geometria, a cor, a forma, o plano, portanto uma linguagem que se propõe universal. Isso acontece nas primeiras décadas no contexto europeu. No Brasil, isso vai ser verificado a partir, tem alguns eventos que são fundamentais, a abertura dos museus de arte moderna, tanto em São Paulo quanto no Rio, e, sobretudo, a Bienal de São Paulo, a primeira Bienal, que acontece em 1951. Existe uma obra que ela foi muito influente, que inclusive ganhou o primeiro prêmio da Bienal, que é a unidade tripartida do Max Biel, um suíço, que trouxe a forma geométrica e toda essa corrente de artistas que passaram por aqui nesse momento, acabou influenciando muito a produção dos artistas do Rio de Janeiro e de São Paulo. São Paulo surge na vertente concretista com o grupo Ruptura e o Rio de Janeiro no neoconcretismo, que vai se formar a partir da integração desses artistas, na batuta do Ivan Serpa. E alguns artistas vão se notabilizar muito, como é o caso de Lígia Clark. Na composição número 1, uma pintura a óleo em madeira, feita em 1954, vemos uma peça que expressa claramente o abstracionismo geométrico ou formal, o movimento artístico influenciado pelo cubismo e pelo futurismo. Aqui, as formas e as cores se organizam de tal maneira que a composição se apresenta puramente geométrica. E o significado do quadro depende essencialmente da cor e da forma. Existia uma proposta, então, de trabalhar a geometria, de trabalhar a pintura a partir desse plano, dessa planificação,
com o repertório das formas, das cores planejadas, mas também passou a existir uma inquietude com esse plano. E o que vai entrar em cena é a relação com o espaço. Esse espaço contido historicamente pela moldura, ele passa a ser um espaço que vai ser um ponto de enfrentamento por esses artistas. Eles vão questionar a dimensão da obra e do espaço. Essa obra, ela inquieta, ela quer saltar para fora da moldura. Então a Lígia, ela começa a criar linhas orgânicas que vão borrar essa fronteira. Essa fronteira, ela vai passar a ser flexível, ela vai passar a ter planos modulados. Então essas superfícies moduladas, elas vão colocar uma outra dimensão para essa pintura. É uma pintura que vai abolir essa fronteira, ela vai estabelecer um outro diálogo com o espaço. Isso no processo da Lígia é uma sucessão que, vendo em retrospecto, ela é muito coerente. Porque a pintura, ela se liberta da moldura, depois ela passa a ocupar um espaço tridimensional, até chegar ao ponto na qual conhecemos de um momento de suma importância na vida da Lígia Clark, que é a proposta dos bichos. A primeira série de bichos foi premiada pelo Júri Internacional da Sexta Bienal de São Paulo como melhor escultura de um artista brasileiro. Arte e terapia. Arte e não arte. Contemplação e imersão. São as primeiras fronteiras que podem ser vistas e atravessadas na obra de Lígia Clark. Em 2014, ela foi a artista que teve a obra leiloada pelo melhor valor em Nova York, mais de $1 milhão. Entre as obras presentes na coleção Ayrton Queiroz, existem 2 construções geométricas. Elas são articuláveis e foram produzidas entre os anos de 60 e 64. Os bichos, eles são superfícies dobradiças de metal que eles demandam uma participação do sujeito para que eles possam existir e para que o sujeito também possa compor a obra. Existe aí, então, uma fusão da arte com a vida, porque o espectador, ele é ativado, ele sai daquela posição passiva de estar contemplando a obra, observando a obra, e ele passa a fazer a obra existir e ele também se transforma nessa interação. Então, os bichos, eles são um momento de uma transição muito significativa, que é dessa fusão da arte com a vida e que esse sujeito subjetivo vai interagir com as formas geométricas, com toda essa precisão da geometria. Isso, na trajetória da Lígia, vai caminhar para os objetos relacionais, para os objetos sensoriais. Então, existe todo um amálgama com esse sujeito e uma ativação desse sujeito de potencializá-lo e colocá-lo como produtor de sentidos. Não sentidos ditos pelo outro, mas sentidos em que ele pode elaborar a partir da sua interação da arte e com a vida. Lígia Clark trabalha com instalações e body art e podem nos levar a uma simples pergunta: quantas dimensões existem em um quadro seu? Lígia Clark também era uma pensadora e ela produziu inúmeros textos sobre seu processo criativo e o contexto no qual ela estava inserida. Eu vou ler para vocês um trecho de um texto da Lígia Clark. Pertenço a um grupo que tenta provocar a participação do público. Essa participação transforma totalmente o sentido da arte, como o entendíamos até então. Isso porque recusamos o espaço representativo e a obra como contemplação passiva. Recusamos a obra de arte tal qual e damos mais ênfase ao ato de realizar a proposição. E termina dizendo: recusamos a ideia freudiana do homem condicionado por seu passado inconsciente e enfatizamos a noção de liberdade. Propomos o precário como novo conceito de existência, contra toda cristalização estática na duração. Hoje você conheceu a obra e curiosidades de Lígia Clark,
uma artista brasileira cujos trabalhos evoluíram gradualmente da pintura para os objetos metálicos. Lígia Clark dedicou-se ao longo das suas pesquisas às possibilidades terapêuticas da arte. E ao fim da vida, o seu trabalho está mais alheio à arte e mais próximo à psicanálise. Eu espero que você tenha gostado dessa edição. A gente se encontra. Até a próxima!